Talvez o que eu vou dizer sirva para algumas pessoas que estão aqui. Salmo 119, no último versículo, o salmista diz assim: Senhor, eu sou como uma ovelha perdida, socorre-me, porque eu não esqueci dos teus mandamentos. Queridos, uma ovelha nunca esquece da voz do pastor. Ela pode não ouvir mais, ela pode se afastar do rebanho e aí não consegue ouvir mais, ela pode se perder e não ouvir mais, mas ela tem intimidade com a voz do pastor. Se ela ouvir a voz do pastor de novo, ela se reencontra. E eu descobri que a ovelha, quando se perde, a ovelha, o bichinho, uma vez eu aprendi isso, que a ovelha, quando se perde, ela não sai correndo, ela não berra, não grita, não desespera. A ovelha, quando se perde, ela se abaixa, porque ela não sabe voltar. Por isso que o homem pode cair até 7 vezes, mas é o Senhor que o levanta, porque a ovelha não sabe voltar. Talvez você está aqui essa noite, mas você está tentando voltar para um lugar que você um dia esteve em Deus, e você não consegue. Você só tem uma coisa a fazer: se abaixar e dizer: Senhor, eu sou a tua ovelha, me encontra. Não é você que vai reencontrar Ele, é Ele que deixa as 99 e vai atrás de você. É Ele que deixa as 99 no aprisco e vai atrás de você. E sabe por que a ovelha não grita? Ela não grita porque o lobo pode ouvir. Então ela espera o pastor procurar ela. Deixa ele achar você essa noite. Deixa ele encontrar você de novo. Deixa ele colocar você no ombro e trazer de volta para o aprisco. E dar uma festa, porque aquilo que foi perdido agora está achado. Deixa ele te encontrar. Deixa ele te encontrar. Amém, queridos? Tu és o bom pastor. Você pode sentar? Que vem me socorrer. Tu és o bom pastor. Que vem me socorrer. Aleluias. Glória a Deus por isso. Aleluias. Aleluias. Uma boa noite a todos, amém? Amém. Que o Senhor de alguma maneira fale ao seu coração essa noite. Que o Senhor de alguma maneira fale ao seu coração. Glória a Deus. Essa noite foram muito propícias algumas canções isso aqui, porque essa noite eu quero falar o tema da mensagem dessa noite, o tema daquilo que eu quero tentar pelo menos mergulhar um pouquinho, apesar de que eu acredito que por mais que eu tente mergulhar em Deus, eu vou sempre estar no raso, porque Deus é muito profundo. Mas eu quero tentar entrar um pouquinho no coração, do coração de Deus, para entender um pouquinho e falar um pouquinho. E o tema da mensagem dessa noite é: de órfãos a filhos. De órfãos a filhos. E eu quero tentar um pouquinho entrar na paternidade dele, que eu acredito ser o grande segredo para desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. Amém? Então descansa o teu coração, desarma, fica tranquilo. Que foi? Que foi? Vem cá com o pai, vem cá. Mamãe. Mamãe. Mamãe.
Gravou isso aí? Ela já tem um CD gravado. Vamos vender e ganhar dinheiro. Ai, filho desconcerta o pai mesmo, não tem jeito. E eu quero tentar falar um pouquinho sobre paternidade, né? Sobre Deus revelado para nós como pai. E eu preciso orar com você antes de qualquer coisa, amém? Como você está? Feche seus olhos. Preciso da orientação do Espírito Santo. Espírito Santo, nos oriente, nos conduza, nos ensine. O Senhor, Tu és aquele que foi dito que nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo que habita em nós nos ensinaria todas as coisas. Porque tem segredos profundos do Senhor, que só o Espírito do Senhor, para nos trazer entendimento. Por isso nessa noite, nos submetemos ao Teu senhorio, para que o Senhor conduza cada um de nós aqui. Eu quero profetizar sobre a mente de cada irmão que está aqui, de cada pessoa que está aqui, uma blindagem espiritual para tudo que é do maligno, para que só o Espírito Santo possa atuar. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos, protege, constrói um muro de anjos ao redor de cada um de nós aqui, para que a gente possa ser ministrado apenas pelo Espírito Santo. Que a nossa alma se cale e o nosso espírito esteja aguçado e atento. Quem crê, diga amém. Lamentações de Jeremias, por favor. Quero ler o capítulo 5. Esse final de semana, sexta-feira, eu e minha esposa passamos num lugar. É assim, gente, um lugarzinho. Pensa num lugar que só Deus, Adão e eu conheci. Paraíso, irmão. Paraíso só Deus, eu e Adão. Pensa um lugar que a casa, assim, a água batia na janela, assim. Água do mar, batia na janela. É lógico que eu fiquei um pouco de medo de tsunami, mas... né? Mas pensa, dormir... eu já durmo, né? Durmo bem, irmãos. Quem gosta de dormir aqui, levanta a mão. Irmão, se dormir fosse pecado, eu seria o maior dos pecadores. Porque dormir é de Deus. Quem concorda comigo? Que dormir é bom. Que acordar domingo bem tarde é bom. Aleluia. Os pecadores assumidos. A Bíblia manda, irmão, dormir é de Deus. A Bíblia fala, lança a semente na terra e vai dormir. Então olha aí, a gente obedecendo. Tem gente que obedece demais, mas vai dormir, irmão. Foi uma bênção. Os irmãos nos abençoaram com esse lugar lá, e a gente pôde desfrutar um pouquinho, descansar um pouquinho, foi muito bom. Lamentações 5, versículo 1, diz assim. Lamentações 5, versículo 1, diz assim: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para a nossa desgraça. A nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a forasteiros. Somos como órfãos sem pai. Nossas mães são como viúvas. Queridos, só para contextualizar, Jeremias estava profetizando, clamando a Deus em favor do povo, porque o povo de Deus estava passando por uma escravidão, um período de assolação, um período de desgraça, um período ruim, um período de choro, de lágrima, de perturbação, de tribulação, de vontade de morrer, um período depressivo, um período angustiante. E a expressão que ele usou para falar com Deus é: Senhor, olha para nós, olha a nossa desgraça. Ele usou o termo desgraça. Olha como nós estamos perdidos, nós somos como alguém, um órfão sem pai. E a nossa mãe uma viúva. Ele estava se colocando numa posição de quem estava totalmente sem orientação, sem proteção, sem cuidado, sem direção. E ele usa a expressão de um órfão. Porque a orfandade, e aqui eu acredito que o Espírito Santo ministra com alguns de nós aqui, porque a orfandade, ela pode ser de pais vivos, ela pode ser de várias formas. A orfandade pode ser pela morte física ou pela morte presencial.
né, a expressão órfãos de pais vivos. Porque quando um pai e uma mãe não estão presentes, eles estão criando uma orfandade. Quando um pai trabalha para dar alguma coisa para o filho e não está presente, ele está gerando uma orfandade. Mas o meu filho vai ser rico, mas vai ser órfão. Dentro dele vai ter um sentimento de orfandade. E a orfandade, ela pega vários níveis. É quando existe uma decepção, uma frustração, uma ausência em uma autoridade. Tem pessoas aqui entre nós e tantos lugares no Brasil que se sentem órfãos espirituais. Eles sentem a falta de um pai espiritual, não de um líder. Porque líder qualquer um é, pai espiritual não. Porque um líder, ele fala, faça isso, faça aquilo. O pai encosta do lado e fala, vem comigo, eu vou te mostrar como se faz. Por isso que a Bíblia instrui, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é o caminho, é no caminho. O caminho é dizer, olha, para ir para a quarta linha, você pega aqui à direita e vai embora por 13 quilômetros. Ensinar no caminho é, filho, entra no carro. Eu vou te mostrar onde é a quarta linha. Então é um processo de andar. Então quantos de nós nos sentimos órfãos espirituais? Caminhamos errantes, aprendendo sem uma orientação de um pai ou de uma mãe espiritual. E trazendo para o mundo natural, quantos de nós somos órfãos de pais vivos? Eu não quero aqui colocar peso sobre ninguém que viveu isso. Mas quantos de nós conhecemos pessoas pais que largaram tudo para ir para outros países, ganhar dinheiro, para mandar para os filhos, muito bem intencionados, mas agindo de forma cruel, sem saber, sacrificando os filhos, sem saber, gerando orfandade, gerando ausência daquilo tudo que eles precisavam. Tudo era a presença. Eles estavam se tornando órfãos de ausência, por morte presencial. A presença foi embora. Funciona como todo sentimento de orfandade, querido. O sentimento de orfandade é o maior sentimento que tem o poder, é o sentimento mais poderoso para impedir o seu relacionamento com Deus. É a orfandade. A orfandade bloqueia. É uma barreira enorme para você olhar para Deus e chamar Ele de Pai. Para você se sentir seguro com Deus. É a orfandade. Funciona como uma lente. Como nós vemos os nossos pais, o nosso pai da terra, nós olhamos para Deus. É muito comum isso acontecer. Nós olhamos para Deus da forma como a gente vê os nossos pais. Lidarmos com Deus como a gente lida com os nossos pais. Se nossos pais nos educaram numa forma de troca, ou seja, você tira nota boa, eu te dou uma coisa, você tira nota boa, eu te dou outra coisa, você vai, eu te dou outra coisa. Nós vamos para Deus fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a obra de Deus, Ele vai me dar uma coisa. Eu vou orar, Ele vai me dar uma coisa. Eu vou buscar Deus, Ele vai me dar uma coisa. Porque você foi trabalhado a vida inteira assim. E a sua referência maior, que é o seu pai, a sua mãe, alguém daqui da terra, te ensinou assim. Como estou entendendo? Os que sofrem a orfandade são sequestrados, presos por esse sentimento, não conseguem ter relacionamento diário com Deus, vivem um relacionamento religioso de rituais e de medo. Quem não conhece Deus como Pai e não tem a referência de Deus como Pai, quando erra com Deus se afasta. Observa. Ele erra, ele pecou, ele tropeçou, ele fornicou, ele adulterou, ele mentiu, ele tropeçou, ele roubou. Ele se afasta de Deus, porque ele não tem Deus como Pai. Porque se você conhecesse, quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Se o seu filho erra, pode ser o erro que for, você não quer que seu filho se afaste, você quer que ele se aproxime de você, ainda que você for corrigi-lo. Mas por que muitos de nós, quando erramos, eu errei, vou sumir da igreja, vou sumir, não quero mais falar com Deus. Por quê? Porque a gente vê Deus como vimos os nossos pais. Que muitos de nós, talvez, os nossos pais quando erravam, descia a lenha na gente, não corrigia. E a gente cresceu com esse medo da lenha. E aí Deus vai vir em chumbo grosso aí. Se eu falar com Deus agora, Ele me pega. Porque nós crescemos com esse referencial de um pai que quer resultado, números. Eu fui na escola da minha filha, eu falei lá para a coordenadora, eu falei, a minha filha, ela não é educada por gráfico de nota de escola.
A nota da escola da minha filha não determina quem é minha filha. Ela pode tirar 1 ou 10. Ela não é obrigada a fazer medicina. Ela não é obrigada a fazer o que a sociedade diz que tem que fazer. Ela é minha filha. Se ela quiser ser cozinheira, ela vai ser. Se ela quiser cuidar de jardim, vai ser. Dona de casa, vai ser. Ela é minha filha. Ela tem identidade dela. E não é escola nenhuma que vai dar identidade para ela. Lógico, eu não falei nesse tom, eu falei mais manso, né? Eu estava mais tranquilo. Mas eu deixei bem claro que o que determina o valor da minha filha não são as notas da escola dela. Não é um boletim. E quantos de nós crescemos com os nossos valores sendo medidos pela resposta? Daí nós nos aproximamos de Deus fazendo campanha de 7 semanas para ganhar alguma coisa. Senhor, eu terminei minha campanha. Olha, amanhã é o último dia. Meu Deus, amanhã é o dia da vitória. É o último dia da campanha, da corrente. E aí Deus fala: filho, para que isso? Tu é meu filho. Eu te dou na medida que tu precisa, na medida que tu pode receber. Nós somos ensinados. Quando nos frustramos com uma referência de autoridade, nos tornamos infrutíferos, incrédulos. Família, na igreja, na sociedade, quantos de nós nos frustramos com líderes? Com líderes religiosos, e aí a gente bloqueia. Quantas pessoas eu conheço que estão dentro do presídio, em tantos lugares, que não põem mais o pé numa igreja de jeito nenhum? Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque um líder, um referencial, tratou ele como mercadoria, não viu ele como ovelha, olhou só para o pelo, falou: aquele ali tem um dízimo bom, e tratou pelo dízimo que dava. Não quer mais saber de igreja, não quer mais pôr os pés aqui. Porque quando você tem uma referência de autoridade que desilude você, você não quer mais, você fica infrutífero, você fica incrédulo. O ateísmo nasce disso. A raiz do ateísmo é uma frustração com Deus. Você acredita nisso? A maioria dos ateus são frustrados com Deus. Um Deus que eles não acreditam, mas eles são frustrados com Deus. No fundo, eles têm raiva de Deus, mas tem raiva de uma coisa que não existe. O ateísmo nasce disso, dessa orfandade. A maioria, 90% dos órfãos, dos ateus, são órfãos ou de pai presencial, ou de morte presencial, ou de morte física. Pode ver, pesquisas mostram isso. Por quê? A ausência, a culpa. Deus levou meu pai. Essa falta causou um rombo. Orfandade produz ateísmo, ou seja, meu pai não existiu, Deus não existe. Orfandade produz ateísmo, meu pai não existiu, Deus não existe. Toda orfandade gera escravidão, Romanos 8,15, porque não recebeste um espírito de escravidão. Por outra vez, vocês herdaram onde vocês andavam em medo, mas recebeste um espírito de adoção. Romanos está dizendo o seguinte: vocês não têm um espírito de escravidão, mas de adoção. Então o contrário da adoção é escravidão. Você está entendendo? Ou você é filho de Deus, entendeu a adoção de Deus através de Jesus, ou você é escravo. Você só pode estar em 2 lugares, ou fora da cadeia ou dentro da cadeia. Se você está fora da cadeia, você está fora, mas você não diz no meio da cadeia. Ou você entendeu Deus e começou a se relacionar com Ele em liberdade, ou você está preso. Orfandade gera prisão. Ficamos presos à opinião dos outros, presos a rituais religiosos. Se eu faltar o culto, Deus vai me fulminar. Uma vez um irmão me ligou num sábado à noite dizendo: pastor, amanhã de manhã tem ceia, né? Eu falei: tem. Mas amanhã tem ceia, né? Tem. Tem mesmo? Tem. É assim, ó. É que eu estou na praia. Aí, uau. Tem uma vaguinha aí? É que eu estou na praia e meus parentes do Rio Grande do Sul estão aqui. E aí eles vão fazer um churrasco amanhã, eles queriam que eu ficasse. Eu falei: aleluia, irmão. Não fala de novo que eu abandono a ceia também. Não fala de novo que eu boto o Renan pregar. E ó. Mas eu vou faltar a ceia, pastor, posso? Eu falei: querido, deve.
Por favor, não é uma ceia que vai te justificar, é o sangue de Jesus. Fica com os teus parentes, honra eles, serve eles, porque isso também é ser cristão, é adorar a Deus. Mas a mente de escravidão, não, se eu faltar a ceia eu estou fulminado. Não, querido, onde é que está escrito isso? Na verdade nós podemos ceiar todo dia, todas as vezes que vos reunidos em meu nome. Pode ser todo dia, irmão. Parece heresia, mas não é. Pode ser até pizza e Coca-Cola. Se você discordar teologicamente, depois a gente conversa. A ceia é na mesa, em memória dele, até que ele venha. É um momento de reflexão de quem eu sou diante dele, de como eu estou diante dele, ponto. Examine esse homem a si mesmo, mas vamos embora. A orfandade gera prisão, sentimento de culpa, necessidade de aprovação, sentimento de incapacidade. A falta de identidade é uma das maiores prisões. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: 35% dos brasileiros não tem o nome do pai na carteira de identidade. Estou falando de 35% dos brasileiros. Não é tanto, é. Você mora no sul, querido. Aqui ainda existe alguma raiz de família, ainda existe alguma coisa. É pouco, já está se perdendo, mas ainda existe. O Brasil é muito grande. 35% o pai não registra. Uma identidade sem o nome do pai gera uma lacuna na vida de uma pessoa irreparável. Todas as vezes que ela for responder um questionário, o nome do pai, só da mãe. Isso gera feridas que causam sequelas. O espírito de orfandade gera medo de ser pai, de ser mãe. Aqui, ouça o que eu vou dizer. Quantos abortos voluntários por medo da reação dos pais para contar a verdade, ou pelo medo de não conseguir criar insegurança de ser pai? Quantos abortos? Engravidou no namoro, não queria. Como é que eu vou contar para os meus pais? Aborta. E aí gera morte dentro do ventre. O aborto mata, é sangue derramado dentro do ventre. Isso gera esterilidade. Isso gera infertilidade em todas as esferas da vida. Pessoas que foram curadas da depressão profunda, porque confessou para Deus, abriu o coração confessando, pedindo perdão por ter abortado, porque aquilo ali é uma raiz. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: manifestação de demônio, opressão na mente, isso aí tudo é febre. A febre não é doença, a febre é sintoma. A febre é sintoma. Tem raiz. Essa febre tem raiz. Essa infertilidade, essa infelicidade tem raiz. E eu vou dizer uma coisa para você: a orfandade gera medo de confessar. Eu vou dizer uma coisa para você: quando eu comecei a tratar as pessoas que eu cuido como filhos e não como ovelha, como membro ou como meu discípulo, comecei a tratar como filho. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a confessar os seus pecados para mim. Queria te contar que eu errei. Sabe o que eu fiz? Abraço. Vamos orar junto então. Vamos consertar. Porque quando você trata como um pai, você dá liberdade para o seu filho vir chorar com você. Quando você trata como um chefe, você não conta. Você morre com aquilo. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outros. A orfandade faz com que construímos defesas, construímos muros, em virtude da insegurança que a orfandade traz. João capítulo 4 diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Todo filho é um adorador.
Vou repetir: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Todo filho é um adorador. Todo aquele que sabe que é filho não tem problema de adorar a Deus. Todo filho é um adorador. Porém, todo órfão é adotado por um Espírito. Quando você não é adotado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de paternidade, você é adotado pelo Espírito do medo, da depressão, da angústia. Salvem lá o sandeiro que está em chamas. É fácil de fazer o irmão ir, né? Tem um sandeiro em chamas lá, né? Pode tirar, tá, Julie? Presta atenção aqui. Todas as vezes que você não tem o entendimento de que Ele é Deus, algum espírito vai adotar você. E esse espírito pode ser do medo, do espírito de autocomiseração, do espírito de estrelismo, que é o extremo da autocomiseração, da soberba. Algum espírito vai adotar você. Ninguém fica sem adoção. A diferença é quem adotou você. Quem que você deu o seu coração para ser adotado? Quando todo filho adora o pai, ele é um adorador. Porque ele não tem dificuldade de levantar os braços e dizer: te amo, ó Deus, da minha salvação. Aleluia. Vou jogar-me em teus braços, vou olhar em teus olhos. Ele não tem problema. Ele chega e Senhor, eu estou mal hoje, eu não estou bem. Porque ele não tem medo. Ele é um adorador. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E Jesus, sabendo disso, eu vou falar uma coisa aqui que vai beirar, alguns podem achar aqui uma meia heresia, mas não é. O propósito maior de Jesus vir na terra foi nos salvar do espírito de orfandade e nos revelar o Pai. No Evangelho de João, ele diz mais de 20 vezes: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Olhem para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Olhem para mim. Eu quero revelar para vocês o Pai. Olhem para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. O Jesus veio na terra para nos salvar do espírito de orfandade, para nos reconciliar com Deus. E ele fala, e ele foi ensinar os discípulos a orar. Ele fala: gente, eu vou ensinar vocês a orar, tá? Vocês estão começando na fé agora, eu vou ensinar vocês a orar. Senta aqui. Vamos lá, então vamos. Não, para, frouxa. Alivia, fica tranquilo. Eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orarem, primeiro de tudo, para de fazer essa cara de crente. Vai para o teu quarto. Hã? Não tem que fazer um... Não tem, vai para o teu quarto. Aí você vai para o teu quarto, chega lá no quarto. Mas o que eu faço no quarto? No quarto tu fala com ele. Como que eu falo? Tu começa assim, ó: Pai. Como assim? Eu aprendi na cultura judaica até hoje que eu não... nem Deus, eu não posso chamar ele de pai. Que papo é esse de pai? Não pode? Não, pode sim. Eu vim de lá, falei com ele, está autorizado. Ele falou assim, ó: Pai. É pai? É. E aí ele entra, e Jesus usa uma palavra. Ele usa o termo Abba para falar de pai. Essa expressão que ele usou ali foi Abba. Abba significa uma criança de 1 ano e meio, 2 anos aprendendo a falar. As primeiras palavras de uma criança dizendo papai. Ele está dizendo o seguinte: quando vocês forem orar, chega para ele e fala assim, ó: ai, paizinho lindo. Chega para ele e fala assim: mas a gente aprendeu que nós, para falar com o pai, soberano. Não tem problema com isso, irmão. Você pode orar do jeito que você quiser, mas o seu coração tem que estar inclinado para o seu pai. Você tem que entender para quem que você está falando. E Jesus começou a dizer: olha, eu vim revelar o Pai. Eu vim tirar vocês, a resgatar vocês, salvar vocês do espírito de orfandade. Até hoje vocês tiveram líderes, os pais de vocês abandonaram vocês. Vocês tiveram pais vivos, mas ausentes. E eu sou o Filho de Deus. Eu vim salvar vocês. Eu vim revelar o coração do Pai para vocês. Então quando ele ensinou a orar, ele já disse: olha, vocês, bebezinhos na fé, comecem sabendo
que vocês são filhos. Comecem sabendo que vocês são filhos. Ele instruiu os seus discípulos, seus amigos a chamá-lo de pai. Ele ensinou, ele quis dizer, vocês vão crescer sabendo que vocês têm pai. O começo da fé, a primeira coisa que Deus quis botar no coração dos discípulos é: chame ele de pai. Primeira coisa que ele quis botar na identidade é: coloca o nome de pai. Ela vai crescer sabendo que não tem salário, mas tem herança, que não precisa fazer 7 semanas de campanha para ganhar alguma coisa. Ela vai crescer assim como Ouça o que eu vou dizer agora, presta atenção aqui. ouça. Assim como uma menina sem um pai se entrega sexualmente cedo, e está comprovado que as moças que se entregam antes dos 15 anos para um homem não tiveram um pai presente. Moças que se entregam sexualmente antes dos 15 anos não tiveram um pai presente. Assim como uma criança, uma menina se entrega sexualmente cedo porque não teve um pai, ao primeiro que chegou e deu um carinho. Muitos de nós, sedentos de carinho, caímos em carinhos do diabo, porque não temos a impressão do nosso pai. O diabo oferece coisas para nós. Por que Jesus não caiu quando o diabo foi tentar Jesus? Por quê, queridos? Jesus foi ser tentado pelo diabo. O diabo podia pensar que não vale a pena, né? Vai tentar Jesus para quê? Não vai cair. Você já percebeu que quando Jesus foi tentado no deserto, o último evento foi Deus dizendo do céu assim, ó: este é o meu filho amado. Você percebeu? Deus fala do céu: este Jesus é o meu filho. Aí Satanás leva para o monte e tenta. Jesus cai? Cai ou não? Porque não tem carinho que leva alguém que está suprido. Não tem carinho que arrebata o coração de alguém que está suprido. Não tem quem leve uma esposa suprida. Não tem quem leve um marido suprido. Não tem quem roube os nossos filhos supridos. Não tem espírito maligno e oferenda do diabo que leve o coração de alguém que adora o Pai em espírito e verdade. Ninguém leva você. Ninguém tira você de Deus, porque você está suprido. O diabo vem e fala: cara, mas eu vou te enriquecer, é só assinar aqui. Não assino, porque eu tenho um pai que cuida de mim. E ainda que falte o gado nos currais e o fruto da oliveira minta, uau, ele é o meu pai. Mas assina aqui, é só uma assinaturinha, é só se ajoelhar e me adorar, eu te dou os reinos. Não viaja, eu sei quem eu sou. A Vitória esses dias chegou para mim: pai, lá na escola tem umas meninas lá que estão namorando, ficando. Eu falei: filha, quem fica, quando Jesus voltar vai ficar. Eu achei lindo da parte dela. Falou: pai, e aí? Filha, e aí? Não, pai, eu falei para elas: o meu coração é de Jesus, eu sou especial, eu sou guardada. O meu coração está guardado para o meu marido. Eu fiquei feliz e assustado ao mesmo tempo, né? Marido, esse negócio.
Ela não é mais o meu bebezinho do colo. Tá grande. Eu falei, eu vou ter que treinar mais o meu tiro. Mas ao mesmo tempo meu coração ficou assim, ó. Yes! Ela tem um pai. Os meninos vêm, Vitória, isso aqui, sai fora. Ai, que massa, né? Tá louco, né? Uma vez ela chegou para nós e falou, eu estou gostando de um menino crente, irmão, menino da igreja, estou gostando, mas aí como a Vivi conversa muito com ela, falou, mas é um sentimento de criança, né, pai? Vai passar, né? Claro. Já passou? Não passar, eu faço passar. Queridos, quem tem identidade, quem tem pai, não se entrega a contos de fada, não se entrega a carinhos baratos, não se entrega a coisas caras, porque aquilo que tem valor não tem preço. Eu não troco meu relacionamento com Deus por um prato de lentilha. Eu não troco o que Deus me deu. João 14, versículo 8, versículo 18, Jesus diz, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Queridos, Jesus, ele vai partir e ele avisa os discípulos, gente, eu estou indo, mas eu quero deixar uma palavra para vocês. O sentimento de orfandade não vai entrar no coração de vocês, sabe por quê? Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. Vocês não vão ficar sozinhos. Se Jesus, escute, se Jesus antes de subir se preocupou em não deixar o espírito de orfandade entrar no coração dos discípulos, é porque ele sabia que esse espírito poderia destruir a fé deles. E todo que se sente sozinho entra em quadro de destruição. A solidão destrói. E Jesus falou, gente, eu estou indo, tá? Como assim? Não, fica tranquilo. Eu não vos deixarei sozinhos. Eu vou deixar outro, vou deixar o meu amigo, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Só que antes de dizer esse versículo, ele citou outro versículo famoso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Queridos, Jesus estava dizendo, ei, olha para mim, eu revelo o Pai, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vem comigo, dá a mão para mim, entrega o teu coração, solta o cabo da nau, vem comigo, larga o barco, deixa eu te conduzir, e aí eu vou te mostrar o caminho que vai te conduzir à verdade e vai fazer você colidir com a vida, e eu vou revelar o Pai através disso. Quem entra no caminho encontra a verdade e colide com a vida. E quem entra no caminho e a verdade na vida conhece o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando seguimos Jesus, entregamos os nossos lemes nas mãos dele, entregamos o nosso caminho na mão dele, entramos em rota de colisão com o Pai, com o espírito de paternidade, esse espírito de cuidado, de zelo. Ele nos cobre como sempre. Queridos, várias vezes pela manhã eu acordo, eu passo no berço. A Vitória eu não passo no berço, a Vitória eu tenho que acordar ela porque ela sai comigo. Então a Vitória eu chuto a cama. Não, eu só tiro o cobertor. E eu passo no berço da Bela e a Bela está dormindo e ela está descoberta. A Bela não sabe, ela nem sonha que eu cobri ela. Às vezes de madrugada a Vivi acorda, vai lá e cobre ela. Queridos, eu vou dizer, várias noites
várias noites. Ele cobriu você. Você não percebeu. Você estava dormindo. Você não percebeu, a morte estava na sua porta, Ele cobriu você. Esse sentimento de cuidado, de que Ele nos cobre, é quem entende que Ele é Pai. Que Ele nos cobre várias vezes. Inclusive, quando você ficou nu, o pecado bateu a sua porta e você errou. Você acha que Jesus apontou para você e falou: olhem para Ele, que vergonha. Não, Jesus cobriu você com seu sangue. Cobriu você, falou: Ele é meu filho, é minha filha, não toca nele. É eu que cuido, é eu que estou lapidando, é eu que estou costurando. Eu abro a ferida e eu costuro. Eu abro a ferida e eu costuro, é meu filho. Eu que cuido dele, eu que cuido dela. A Bíblia diz que aquele que abre a ferida é o mesmo que liga, é o mesmo que cura, é o mesmo que ele abre a ferida e costura. Ele abre para tirar alguma coisa que tem que tirar e costura de novo. Ele está cuidando de mim e de você. Ele nos cobre. Ele nos cobre. A paternidade traz segurança. Interessante. Todas as vezes que eu viajo, eu mando um áudio, eu ligo para a Vivi fala assim: a gente está inseguro sentir aqui. E eu vou confessar para vocês, eu tenho medo de ficar sozinho em casa. Eu não suporto ficar sozinho em casa, gente. Qualquer barulho é coisa. Eu não gosto de ficar sozinho, estou confessando aqui, eu não gosto de ficar sozinho. Mas eles ficam seguros quando eu chego. O pai chegou, eu fico tranquilo. Mas se sair todo mundo, ficar só eu, a casa cai. Queridos, porque a minha presença traz segurança. Eu já contei isso aqui. Quando meu pai lá do longínquo Morro Estevão vinha para a cidade, né? Antigamente vinha para a cidade, né? Eu vou lá para a cidade. Porque na verdade Morro Estevão, se Morro Estevão é roça, imagina a quarta linha, né? Que é depois, né? E aí meu pai dizia: eu estou indo para a cidade. Beleza, eu ficava à tarde assistindo Sessão da Tarde. Vale a pena ver de novo. E você sabe que criança, adolescente com mente vazia é oficina, né? Oficina do inimigo, né? E um dia eu estava lá, vi um abacate, fiz uma vitamina de abacate. Tomei, não satisfeito, abri a geladeira e encontrei mortadela. Botei dentro da vitamina de abacate. Bati, botei açúcar, ficou rosa. Eu tomei aquilo, um copo. O meu estômago falou: negativo. Não concordo. Devolveu. E até hoje eu não posso sentir o cheiro do abacate. E o abacate tadinho, não tem culpa de nada. Foi a mortadela que não tinha que estar lá, né? Pensa uma vitamina de abacate com mortadela. É mente vazia. O inimigo faz festa. E eu lembro que eu ficava esperando meu pai chegar. E aí eu ficava lá assim, eu pegava uma faquinha de serra, ia para Portão, que era na rodovia, ficava lá no portão assim, ó. E lá de longe eu via os carros. E o pai tinha um Fusca verde, farolzinho redondo. Quando eu vi o barulhinho do Fusca, e eu ficava com a faquinha aqui, ó. Querido, está começando a escurecer. E eu com a faquinha. Tipo assim. E aí meu pai, quando eu via que era o Fusca do pai, que ele dava a seta, eu tirava a faquinha e dizia: vem! Vem quem, irmão? Vem quem? Vem ninguém, irmão. Não tinha ninguém lá, irmão. Mas eu ficava corajoso, sabe por quê? Meu pai estava chegando em casa. Aí não tinha nada, irmão. A presença do Pai traz segurança. Quando eu e você entendemos que Ele é Pai, nós colocamos nossos joelhos no chão no nosso quarto e nós dizemos: Abba, está difícil, mas Tu és meu Pai. Eu estou com vontade de desistir, Tu sabe disso, mas me segura. Me cobre, eu estou com frio. Quando você conhece que Ele é Pai, quando você tem essa revelação, você vai para Ele de outra forma. Você não vai prometendo: olha meu boletim, ó, eu jejuei essa semana. Não. Você vai para Ele. E Ele vem para você. Queridos, a Bíblia fala: achegai-vos a Ele, e Ele se achegará a vós. Só que a gente acha que é na mesma proporção. Se fosse na mesma proporção, seria sem graça.
Porque eu fui e ele veio, eu fui e ele veio. Mas não é assim. A Isabela dá um passo para mim desse tamanho, querido. Eu dou um passo de 1,10 m. É desproporcional. À medida que você se move para Deus, ainda que 1 centímetro, Ele se move um montão. Você se move um pouquinho, Ele se move um montão. Você se move um pouquinho, Ele se move um montão. Ele é maior. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus é um Deus poderoso, mas Ele é Pai. E para mim a revelação de Pai é muito melhor do que Ele ser um Deus poderoso. Porque eu já sei que Ele é Deus, mas a revelação de Pai que me trouxe cura. Todos têm Deus. Os pagãos têm Deus. O muçulmano tem Deus, todo mundo tem Deus. Poucos têm Pai. E você sabe, acho que eu já até falei aqui, que na cultura muçulmana ninguém chama Deus Alá de Pai. Isso é uma blasfêmia passível de morte. Ah, querido, essa é a grande diferença do cristão e de todos os outros. Ele tem um relacionamento pessoal com Deus, de pai e filho, não de troca, mas um relacionamento pessoal. Paternidade traz segurança. Romanos 8,15, eu vou ler todo. Romanos 8,15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares debaixo de medo, mas recebeste um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos, filhos de Deus. Não recebemos um espírito de escravidão, um espírito de orfandade, mas um espírito de liberdade, onde podemos chamá-lo de Pai. E eu quero profetizar sobre você nessa noite, que nós possamos aceitar essa adoção, confessar as nossas prisões, os nossos medos e entregar tudo aos pés da cruz, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva ao Pai. Jesus é o caminho ao Pai, entregue-se a Ele. Não estamos falando de religião, querido. Você que está vindo aqui pela primeira vez, segunda vez, não estamos falando de religião, estamos falando de um relacionamento pessoal com Ele, de vida, de cura e de liberdade. Quando entramos no caminho, Ele vai usar pessoas para revelar sua cura. Eu quero te profetizar em nome de Jesus, que Deus levante pais espirituais sobre a tua vida. Pessoas que olhem para você e gerem você em Deus. Pessoas que adotem você no mundo espiritual e faça você crescer com Deus. Eu te abençoo. Eu quero abençoar todos os líderes de grupo de convívio aqui. Um coração paterno, um coração que olhe para cada um que está perto, não como um membro, carteirinha de membro, mas como um filho, que você quer que ele cresça, que ele cresça com Deus. Todo pai quer que o filho vá mais longe. Se o pai estudou até a 8ª série, quer que o filho faça o 2º grau. Se fez o 2º grau, quer que o filho faça a faculdade. Se o pai é doutor, quer que o filho vá para a NASA. Todo pai quer que o filho seja maior. Todo pai quer que o filho vá mais longe. Esse é o espírito que o Senhor quer que nós tenhamos. Perdoe seus pais. Escute, seus pais não tiveram culpa pela ausência. Perdoe seus pais em nome de Jesus essa noite. Eu quero que você tenha coragem de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero perdoar os meus pais. Eu quero perdoar a ausência do meu pai. Eu quero perdoar a ausência da minha mãe. Eu quero perdoá-los. Eu quero liberá-los. Escute, libere eles e seja liberto. Se você acreditar nisso, isso pode mudar a sua vida hoje. Libere eles e seja liberto. Caminhe para frente. Perdoe. Libere. Viva o que Deus tem para você. Saia da prisão. Perdoe seus pais, seus líderes que vocês tiveram ou que vocês têm. Me perdoe por algum abuso, algum erro. Libere. Pelos exageros, pelos abusos, pelas palavras de abandono. Libere e sinta-se liberto. Seja livre da necessidade de aprovação. Você não precisa provar nada para ninguém. Eu vou repetir aqui em nome de Jesus. Você não precisa provar nada para ninguém. Jesus te libertou. Você está fora da cadeia ou dentro? Se você está fora, diga amém.
Diga: eu não preciso. Diga comigo: eu não preciso provar nada para ninguém. Olha para o teu irmão e fala: nem para você. Ei, eu tenho um relacionamento de honra com meu pai. Eu tenho um relacionamento de autoridade e de amor sacrificial com a minha esposa. Eu tenho um relacionamento de proteção e cuidado e destino com as minhas filhas. Eu tenho um relacionamento com os meus superiores de respeito e obediência. Mas eu só temo uma pessoa. Eu só temo o meu pai. Eu só devo a Ele, porque Ele é o doador da vida, e Ele que me deu a vida, e Ele que me encontrou de novo. Seja liberto da necessidade de ser aprovado. Ei, você não tem que ser aprovado por ninguém. Em nome de Jesus. Para de se justificar. Você não precisa mostrar carteirinha de notas. Deus é mais que um Deus, é o seu Pai. Durma, descanse, deixa Ele cobrir você. Chame Ele de Pai essa noite. Simples assim. Chame Ele de Pai. Toda culpa por abortos feitos, toda culpa, todo medo por alianças erradas feitas, todo o erro pode ser redimido através da cruz. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Tem homens que estão aqui me ouvindo. Você não consegue ser pai. Você não consegue, você nem tem prazer de estar com seus filhos. E isso está culpando o seu coração. Eu quero dizer uma coisa para você. Seja filho hoje. Aceite a paternidade do céu e você vai ver que Deus pode mudar você. Você não consegue cuidar da sua esposa como deveria, porque você não aprendeu. Seja filho de Deus hoje e deixe Deus ensinar como amar a igreja, como Ele amou a igreja. Ele vai te ensinar a amar a esposa. Você que não consegue ter relacionamentos, quebre os muros hoje. Eu te abençoo para que você entre em relacionamentos saudáveis. Quebre esses muros de proteção. Ei, permita-se errar. Permita-se dar um passo em direção a alguém. Amar pessoas é arriscar. Se envolver com pessoas é arriscar. Mas não tem problema. Alguns vai valer a pena para sempre. Outros vai valer a pena pelo ensino que trouxe. Se envolva. Eu quero te abençoar com um coração curado hoje. Diante de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. Você consegue chamar Ele de Pai? Você consegue falar: Pai, eu estou aqui. Pai, estou aqui. Pede para Ele te cobrir. Olha para mim, desesperado por mais de ti. Você pode dizer que você precisa da presença dEle. A tua presença é o teu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir. Quantos precisam ouvir a voz dEle te chamando? A tua voz dizendo assim. Que você possa ouvir
no seu ouvido espiritual. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Deixa eu dizer uma coisa para você, ouça. Eu fui ministrar numa igreja em Forquilinha, uma igreja de tradição bem religiosa, com usos e costumes. Inclusive, me liberaram da gravata, mas era para ir de terno e gravata. Mas eu não tenho problema, eu iria de terno e gravata, porque eu sou livre. Mas eu comecei a ministrar, e quando eu cheguei, eu estava com uma calça jeans, uma camisa social, e sapatênis, e quando eu cheguei, nem a paz do Senhor me deram. Disseram boa noite. Olharam para mim assim. E quando eu comecei a ministrar, e atrás tinha uns irmãos sentados assim, umas cadeiras diferentes, e eu comecei a ministrar, e Deus falou comigo: fala de mim, fala para eles que eu sou pai deles, que eu os amo. E eu comecei a ministrar sobre paternidade, que Ele é nosso pai, chama Ele de Abba, e de repente começou aqui atrás aqui atrás, aleluia, e uns aleluia aqui e um aqui. E aí eu ministrei, e quando eu ministrei, eu chamei algumas pessoas à frente, e para minha surpresa vieram, achei que não viriam, e veio muita gente. E o que estava chorando aqui era o pastor. O pastor pegou o microfone para encerrar o culto, e ele falou assim: irmão, gostaria de te pedir perdão, porque quando eu vi você com as suas roupas, eu julguei. E ele começou a chorar copiosamente e disse assim: hoje eu vou chegar em casa, vou entrar no meu quarto e vou chamar o meu Deus de Pai. Eu nunca o vi assim. Hoje eu fui curado, irmão. Eu falei aleluia. Aí o outro irmão que foi encerrar o culto, ele falou: irmão, eu também preciso te pedir perdão. Resumindo, pedir perdão muito, porque a roupa, me julgaram pela roupa. Sabe por quê? Porque foram ensinados assim. Não é culpa. Mas essa noite eu profetizo sobre você um espírito de liberdade, de paternidade, de adoção. Sempre quando Deus toca nessa área de paternidade, eu me identifico, porque foi onde Deus me curou primeiro. E eu lembro que há 14 anos atrás, quando eu me converti, eu tenho uma trajetória de ser da igreja desde criança, mas de ter um relacionamento de religiosidade, de prisões. E quando eu me converti, que eu conheci Jesus, a primeira coisa que Deus me levou a fazer foi me consertar com meu pai. E eu cheguei para o meu pai, chamei ele e pedi perdão pelas minhas desobediências, pedi perdão, sabe aquele tipo de filho que responde para o pai? E também falei para ele do meu coração, da falta que ele me fez. E eu não sei se... eu creio que alguns de vocês já tiveram também isso, quando o pai se ausenta, mesmo dentro de casa, com alcoolismo, quando eles perdem a referência. O meu pai também não teve referência de pai. E eu lembro que quando eu perdi a referência, que eu tinha lá os meus 16, 17 anos, aquilo que o Telmo falou é muito verdade. Quando eu não tive um pai que me protegesse, que me amasse, eu fui capturada por um espírito de religião. Porque então eu tinha que obter as coisas por meio da religião. Cumprir rituais e regras, eu não conseguia ver Deus como pai. Quando eu me converti, que eu conheci Jesus, a primeira coisa que Ele fez foi me reconciliar com o meu Pai da terra, para depois me reconciliar com o Pai do céu. Eu tive que quebrar barreiras. Eu tive que encarar os meus medos de frente, as minhas ausências, eu tive que perdoar, entrar num lugar de perdão. E quando se fala em paternidade, eu lembro que depois disso que eu me converti, o Senhor veio e foi sarando isso na minha vida, foi sarando. Eu lembro que uma vez eu tinha 15 anos, minha primeira experiência com Deus, de Deus falar na palavra. Eu tinha chego de um lugar, a minha mãe e meu pai ficaram preocupados, eu fui num culto, o culto demorou.
E eu lembro que eles brigaram comigo quando eu cheguei em casa. Olha, por que tu não avisou? Mas naquela época não tinha celular. Eu não sou tão velha assim, né? Mas só tinha telefone em casa, não tinha como avisar. E eu lembro que eu fui para o quarto, e aquele dia Deus falou tanto comigo naquele culto, e eu fui para o quarto, fechei a porta, me ajoelhei e falei, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu estava te buscando. Eu quero ganhar minha família para ti. Porque os meus pais estavam desviados, e eu queria que meus pais voltassem para o Senhor. E eles ainda, eu fui na igreja, eles brigaram comigo. E aí eu abri a palavra que dizia assim, o Senhor falou comigo, abre a palavra, abre a minha Bíblia. Eu com 15 anos, eu abri naquela parte que dizia, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu nunca te deixarei. Ele começou a imprimir no meu espírito uma paternidade que nunca vai falhar. Eu quero dizer para você, a da terra falha. A da terra ela fere, ela vai embora, ela acaba. Mas aquela que é do céu, ela nunca acaba. Deixa eu dizer para você uma coisa, todos esses anos meus, todos esses anos, todas as vezes que o Senhor se revela a mim, Ele se revela como um pai. E hoje eu estava lendo algo que disse assim, que quando nós não temos essa paternidade, nós temos o nosso coração com insensibilidade. Já viram aquele coração insensível com as coisas de Deus? Ai, eu não sinto. Eu vou para o culto, mas eu não sinto nada. Aquela canção, ela é linda, mas eu não sinto. Sabe quando você às vezes tem mais prazer nas coisas do mundo, você às vezes não tem tanto prazer com as coisas da igreja, as coisas de Deus. Eu era assim, um coração insensível. Eu olho para a família do meu pai, para o próprio coração do meu pai, uma insensibilidade de coração com as coisas de Deus, sabe aquela coisa trancada? É porque faltou um pai. O contato com o pai foi E hoje Deus falou comigo assim, eu quero sarar o coração de muitos de vocês da paternidade. A gente pensa que já estou sarado. Quantas vezes eu pensei? E o Senhor vinha e revelava algo mais no meu coração que precisava ser curado. Eu queria que você se colocasse de pé. E há 11 anos atrás, mais ou menos, 12 anos, essas pessoas estão aqui. Nós jovens, com filhos pequenos, começamos a nos reunir para adorar a Deus, para buscar a Deus. Sabe quando a gente se reúne para buscar a Deus com os amigos? Um dia nós estávamos numa casa orando, todo mundo chorando. A presença de Deus vinha forte, mas nós sabíamos que tinha algo para romper. E naquele dia o Senhor me revelou, olha para cada um que está aqui. Eu comecei a olhar para cada um. Pai separado, o pai foi embora, o pai traiu a mãe a vida inteira, o pai largou por outra mulher, o pai foi alcoólatra, o pai abandonou, o pai foi para outro país e nunca voltou. Todos nós. Aquele dia eu falei, vamos parar tudo. Porque o Senhor quer se revelar a nós como um pai. Para nós poder adorar Ele em verdade. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. O Senhor vai te levar hoje a um lugar de perdão. O Senhor quer te arrastar para esse lugar de perdão. Para você liberar isso, liberar os seus pais. Para você receber algo novo. Quem sabe você teve até um bom pai. Você teve uma boa referência de pai. Mas o Senhor quer revelar a paternidade dele que não falha para você.